Faz alguns dias que eu publiquei minha crítica sobre Coringa Delírio 2 no meu Letterboxd e eu já estava pensando em fazer uma crítica comentada para postar em algum lugar antes, né? Não sobre esse filme especificamente, mas sobre cinema em geral. Eu já estava com essa iniciativa de criar um canal para falar sobre cinema, sobre crítica de cinema especificamente, ou algumas reflexões envolvendo vídeos nesse mesmo esquema que eu tô fazendo esse aqui, tipo de última hora, aqui, tipo de gravando avoado, só pegando a câmera e falando, sem muita edição, né, ou quase nenhuma, né? E nada melhor do que escrever sobre esse filme que recente, né? Apesar de já fazer um tempo que ele saiu. Eu escrevi a crítica no Letterboxd faz alguns dias. Eu fui assistir o filme. Foi terça-feira dessa semana. E eu publiquei a crítica acho que na sexta-feira, porque eu demorei um pouco para pensar um pouco sobre o filme. Deixa eu ver se o foco tá certo. E eu publiquei um vídeo também, tanto no TikTok quanto no Instagram, falando rapidamente sobre o filme de 2 minutos. Por 2 minutos. Para começar, eu acho que é perfeitamente plausível e compreensível a reação negativa que esse filme teve, tanto por parte de público quanto por parte de crítica. A crítica foi bastante divisível, por público nem tanto, mas a crítica foi bastante divisiva, né? Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas odiaram o filme com muita força. Eu acho que é perfeitamente compreensível essa reação, porque é o típico filme que usa de uma abordagem mais satírica para abordar as próprias questões. É um tipo de filme que lida com a expectativa das pessoas como uma forma de como usar isso, sabe, de um elemento narrativo, digamos assim. Ele pega essa imagem que as pessoas já constroem sobre o filme antes de assistir e vai deturpando essa imagem à medida que ele vai passando, ao mesmo tempo que ele renega o filme anterior e as reações que aquele filme provocou, de uma maneira assim muito expressiva, sabe? De uma maneira muito extravasante. Um filme sobre extravasar. É quase como se o Todd Phillips desse uma de José Padilha. Eu até coloquei isso no texto, que é um filme muito parecido com Tropa de Elite 2 nesse sentido. Esse é um filme resposta ao primeiro, né? O primeiro, Tropa de Elite, foi um caso parecido, foi um filme que saiu pela culatra. O discurso que o filme tentava criticar foi o discurso que uma parte das pessoas abraçou para si. E com o primeiro Coringa isso aconteceu algo parecido. E aí o segundo filme ele faz um efeito reverso disso. Ele é um filme que repudia tudo aquilo ali. E ele é um filme que pune o telespectador. O Coringa acaba sendo o próprio telespectador. É um filme que ele transforma o Coringa, ele transforma aquela trama num ato de penitência constante. E é um ensaio de projeção, de como projetar aquela imagem, o que você vê na tela no telespectador de alguma forma, sabe? É como se ele pegasse o fã que está acostumado com aquela coisa super didática, com aquela coisa super, sabe, eu não diria autossuficiente, mas aquela coisa super da entrega pro fã, e esfregasse isso na cara do fã e dissesse, não, você não é o dono do que você gosta. E eu acho que nisso o filme brilha muito, porque é muito interessante ver como é um filme que se recusa a repetir os louros do primeiro longa, ele se recusa a repetir tudo que o primeiro filme fez e vai num efeito reverso, vai numa direção completamente ao contrária disso, de fazer uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente disruptiva. Eu tava com muito pé atrás com esse filme em relação a ele ser um musical, porque eu imaginei, pelas entrevistas e pelas chatíssimas falas do Todd Phillips, que tava insuportável, eu imaginei que fosse um filme que fosse renegar o papel da fantasia e do lúdico no musical, que é uma coisa meio que ímpar, assim, ímpar não é a palavra correta, é uma coisa que está inerente ao musical, sabe? E eu acho que o filme, apesar de ter essa questão que é questionável, eu acho que é questionável
o filme renegar ou não renegar a fantasia, eu acho que ele usou isso de uma maneira muito criativa, em como você usar isso como um elemento narrativo. De você usar o musical ali mais como uma forma de ambiguidade do personagem principal, uma dualidade da psique do personagem principal, mais do que meramente um musical propriamente dito. Ele usa isso como um elemento narrativo. A fantasia, ela tá na cabeça do Coringa, entendeu? Ela tá na cabeça dele, é uma dualidade, entendeu? É uma ambiguidade entre os momentos de lucidez do Arthur Fleck e os momentos de loucura do Coringa. Tanto que o filme fica batendo muito nessa tecla entre houver ou não houver uma diferenciação entre o Arthur Fleck e o Coringa, né? E eu achei isso interessante, eu achei bem empregado, acho que o filme resolve essas questões bem. Apesar dos números em si, eu discordo do que uma galera disse de o Phillips parece ter vergonha de ensinar esses números. Eu não acho. Eu acho que os números só não são muito inspirados, entendeu? Eu digo numa questão de mise-en-scène em geral. Eles só não são tão bem encenados assim. Eu acho que a direção do Phillips não é tão criativa na forma que ele emprega, que ele usa, por exemplo, da cenografia para compor o visual dos números. Às vezes até tem momentos bem inspirados, mas a maneira que a câmera se comporta em geral nas cenas de musical, elas não são tão inventivas assim. Elas são cenas, algumas são boas, outras são regulares assim, mas o filme tematicamente, conceitualmente, eu acho que ele resolve essas questões. Então é um filme que eu acho que ele é corajoso, ele é divisivo assumido, e eu gosto bastante do filme, de como ele age com as próprias questões. E a bateria da câmera vai acabar. Então, retornando. Então, sim, eu acredito que é um filme que resolve bem as suas questões. Eu acho que é um filme que tem um aparato visual muito bacana, assim, questão de cinematografia, em como o Phillips pensa a imagem de uma maneira que faça sentido, não só com a trama, mas com a narrativa em geral. É um filme que tem muito mais cor que o primeiro, ele é muito mais bem iluminado, até para reforçar essa coisa do lado fantasioso da cabeça dos personagens por conta do musical. É um filme que se assume mais, apesar de ter essa questão de renegar a fantasia, que é bem questionável e tal, ele assume um lado, pelo menos visualmente, que é mais pro lúdico do que o primeiro, que era aquela coisa mais esverdeada, aquela coisa mais, aquelas cores mais quentes, aquela coisa um pouco mais corroborando aquela coisa mais depressiva. Perdão, aquela coisa mais depressiva do primeiro filme, né? Que é um filme um pouco mais carregado emocionalmente, tem um drama ali muito mais forte, afins, enquanto esse filme é diferente. Ele é um pouco mais descontraído nesse sentido, porque é um filme mais, sabe, mais lúdico de certa forma. É um filme que se assume mais, com um caráter mais lúdico, muito por conta do reflexo do psique dos personagens em geral. E é um filme que tem pulso, é um filme que tem ritmo, que é bem cadenciado, é um filme gostoso de se assistir, e um filme que tem uma questão de implacabilidade e de ir emendando um desdobramento mais imprevisível do que o outro, que funciona muito bem, sabe? Então é um filme que eu gostei bastante. E é isso, tem a crítica lá no meu Letterboxd em texto, e é isso. Obrigado.